Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV. Onze da manhã, 32 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 18 de outubro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rei. Você nos assiste aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Nossa imagem está no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com. Aliás, lá no site você também tem o canal de áudio. Se quiser acompanhar o programa só na versão falada, radiofônica / podcast, tem lá no canal de áudio. Se seu pacote de dados estiver para vencer, não dá para colocar a imagem, pelo menos o áudio, o som, você consegue acompanhar, tá certo? Então, o programa desta segunda-feira com muita chuva aqui em Santos, aliás, chuva que vai continuar ao longo de toda esta semana. Espero que no sábado às 5 da tarde, aliás, eu fiquei bravo ontem porque tinham empurrado o jogo Santos e América para as 9 da noite, graças a Deus retornaram para as 5 da tarde, tomara que no sábado às 5 da tarde o tempo esteja um pouco mais firme, porque gramado escorregadio e tal sempre é melhor para quem quer destruir e não construir. Então vai chover a semana inteira e espero que no sábado o gramado da Vila esteja ok, e o clima também, para que o Santos tenha todas as condições de vencer o América e dar um salto na tabela. O Santos que ontem empatou com o Sport fora de casa 0-0, não era o resultado ideal, mas dos males o menor, pelo menos se manteve fora da zona de rebaixamento e por luxo ainda ganhou uma posição, né? Saiu do 16º para o 15º lugar, então tem um bolo de times ali na página 2 da tabela, todos ameaçados, né? A briga é de foice no escuro, então o Santos precisa fazer o papel dele. A diferença, até como eu falei no Canal 10 ontem, é que alguns desses times se enfrentam nas próximas rodadas e outros têm confrontos contra equipes mais fortes. O Sport, por exemplo, na outra segunda-feira vai pegar o Palmeiras em São Paulo. O Santos tem 2 jogos na Vila, precisa aproveitar essa chance para descolar de uma vez da parte de baixo da tabela, mas para isso precisa fazer gol, que é um negócio tão difícil, né? A bola fica pipocando no pé dos caras e ninguém chuta. Ontem deu nervoso uma hora no jogo lá, mas é isso. O cara, ele tem uma semana para trabalhar e para repensar o time. Ele não vai ter o Palha, talvez possa desmontar aí o sistema de 3 zagueiros. Falaremos sobre isso ao longo do programa desta segunda-feira, que vai ter as participações de, abre a tela aí, Felipe Rei, Leandro Maia, o nosso comentarista Pet, não, tô brincando, que ele teve lá, o cachorro estava latindo e tal, queria entrar no programa. Se ele quiser participar, não tem problema, porque também lá em casa o pirata de vez em quando dá o ar da graça. E conosco mais uma vez a Nájila Luz, que é influenciadora, tem um canal do Santos com bastante audiência, também nas redes sociais, fazendo um trabalho importante. Aliás, quando eu convidei a Nájila, eu queria aproveitar publicamente, porque as primeiras pessoas que eu vi fazendo aquela campanha nas redes sociais para incentivar o torcedor a ser sócio do Santos, foram 2 pessoas, a Nájila e a Carol Bernardi. Eu, do meu jeito, sempre pedi para o torcedor ser associado, mas pedia daquele jeito, meio bronco, né? Meio brigando com os caras, toma vergonha na cara, vira sócio e tal. Elas começaram uma campanha, teve mais gente que aderiu e tal, e hoje o Santos está beirando 25 mil sócios por iniciativa de santistas nas redes sociais, e das 2 principalmente. O clube até agora nem sequer fez menção ao fato de que essa foi uma campanha espontânea. Se o Santos ganhou mais de 4 mil sócios em menos de um mês, isso foi por conta e obra do trabalho de santistas que não ganham rigorosamente nada com isso, apenas ver o clube mais forte. Então eu queria fazer esse registro que era importante no começo do programa. Vamos lá? Ô Leandro Maia, como nós somos cavalheiros, primeiro as damas, né? E como ela é convidada, o senhor é comentarista do programa, vamos aos nossos destaques iniciais com o resultado de ontem, que poderia ser melhor, mas como eu disse, né, Nájila, não foi de todo pior, porque outros jogos colaboraram para que o Santos até subisse na tabela. Obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, obrigada também aí pela questão dos sócios, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. A gente tem um alcance, né, para conversar com os cientistas. Então é uma forma que a gente tenta de ajudar o clube, né, nas redes sociais, através das redes sociais. Mas falando em relação ao jogo de ontem, mais uma vez a rodada ajudando o Santos, mais pelos jogos, né, que não tem envolvimento com o Santos do que qualquer outra coisa. Mas o empate, né, devido às circunstâncias, até mesmo o resultado do Grêmio, né, possibilitou com que o Santos ganhasse mais uma posição. Eu até falei no meu vídeo, né? Momentaneamente foi um resultado importante. A gente não entrou no Z4 e ganhamos uma posição. Agora tem que ver se esses 2 pontos que nós deixamos de ganhar vão fazer falta lá na frente, né? Como o próprio Alex disse, os nossos adversários diretos aí vão ter partidas mais difíceis, teoricamente mais difíceis, e o Santos tem 2 jogos em casa. Então, acho que passou aquela fase da gente só ficar contando com os nossos adversários e colocar a mão na massa, fazer gols, ter vitórias, né? E também a questão de zagueiros, né? Agora com essa ausência do Palha, que não estava bem, será que o Carille vai manter 3 zagueiros? Se ele vai com agora o 4-3-3, né? E também saber do Santos, né? Quando que quem está no DM vai ficar à disposição, porque Kaique, o Luiz Felipe, né, o próprio Pirani, que pode ser que volte para o jogo contra o América, o Léo Batistão, que, né, o próprio Carille disse que é de 20 a 1 mês fora. Então, algumas perguntas também que eu gostaria de ouvir de algum responsável do Departamento Médico do Santos. Pois é, aliás, essa seria a data ideal, porque afinal de contas, 18 de outubro é o dia do médico. Parabéns a todos os médicos que trabalharam bem e para baixo para os médicos que trabalharam mal ao longo da pandemia, principalmente. Mas para os que trabalharam bem, meus agradecimentos. É dia do médico, podiam responder por que os caras entram. Parece a ilha de Lost, né? O departamento médico do Santos. Só caiu o avião, os caras caíram na praia e coisa e tal, ficam lá. E eles veem a realidade e aí muda, de repente. Então parece a ilha de Lost, o departamento médico do Santos. Como é que o jogador regride? Né? Eu não estou acusando, como a Nájila falou, a gente só quer ouvir uma explicação. De vez em quando tem coletiva aí de médico, do responsável pelo departamento médico. Custa nada alguém falar, né? No caso do Marinho, já quem falou foi o presidente, não foi nem o médico. Alguém podia chegar e falar, olha, fulano de tal tem isso, aquilo, a previsão é essa, aquela outra. Né? Sei lá, igual hospital, né? Boletim médico do dia. Paciente Kaique, paciente Luiz Felipe. O que acontece com esses caras, né? Dia do médico, então, fica aqui a dica para que algo seja divulgado nesse sentido. Meu caro Leandro Maia, bom dia, obrigado pela presença. O Santos ontem foi aquele nervoso de sempre, né? Aliás, o começo do jogo foi bem esquisito, né? Para o time que fez o jogo guerreado que fez contra o Atlético Mineiro, o Santos estava um pouco tenso demais no começo do jogo contra o Sport. Depois assentou, aí no começo do segundo tempo o time ficou esquisito de novo, depois melhorou outra vez. É a tal da instabilidade causada pela pressão, penso eu, não é isso, Leandro? Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Nájila, todo mundo que está assistindo a gente. Isso é aquela pressão que a gente já conhece de time grande que está disputando para não cair. Isso aí, todos os times grandes brasileiros que passam por isso, o Grêmio está passando por isso também, você vê que tem uma pressão muito grande em cima dos jogadores. Porque alguns times, quando entram no Campeonato Brasileiro, já tem essa expectativa de brigar ali no Z4, brigar para ficar na primeira divisão, enquanto os jogadores que jogam no Santos, no Grêmio, no próprio São Paulo, que também está numa situação dessa, não esperam isso, então não estão acostumados a essa situação. Então a pressão acontece e vai ter uma partida que vai jogar bem, vai ter uma partida que vai jogar mal, até porque não adianta também o torcedor achar que daqui a uma semana ou daqui um jogo contra o América, o time vai começar a jogar bem. Não vai, porque a gente já vem aí de um ano todo com todos esses problemas que a gente sabe. O Carille está lá para tentar achar uma... Opa! Volta para cá, Leandro. Câmbio. Travou o Leandro. É a chuva, meus amigos, é a chuva. É a chuva. Aqui em Caçapava também tá feia a coisa. Olha, deu até um raio. Ave Maria. Quem passou aí? É o Neymar? É o Rodrigo? Que coisa, hein? O Santos inteiro passou aqui. Caramba, você sabe que eu vi os vídeos aí no interior das tempestades de areia, né?
Aqui está chovendo de forma intermitente, uma trovoada mesmo teve sexta-feira à noite. Ontem não vi nada não, nem no domingo, né, nem no sábado. Mas enfim, ó, a Nájila está lá entre raios e trovões. O Leandro já caiu. Espero que você não caia também, viu? Vamos tocar aqui, porque já viu. O Felipe Rey, vamos ver enquanto o Leandro Maia faz o restabelecimento do contato. Temos o nosso break? Podemos fazer o nosso break? Aí a gente já volta com os lances da partida. Enquanto o Leandro Maia... Espero que esse raio que caiu lá em Caçapava não tenha caído nas cercanias de onde está Leandro Maia, que acabou desconectado aqui no início do nosso programa. Então vamos para o break rapidinho e voltamos em 1 minuto. Até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 11h43 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana. Não se confunda, a sede é na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. Tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, das agências que subiram a serra na capital paulista, Grande São Paulo e ABC. Cicobi Unimais Metropolitana. Tem o telefone aqui em Santos para você tirar dúvidas e pegar outras informações, 3229-8855, 3229-8855. Tá vivo aí, Leandro? Tudo bem? Tô vivo. Joguei um sal grosso ali em volta do aparelho do Wi-Fi para ver se ele não caiu. Muito bem, o sal grosso resolve as nossas vidas. Aliás, você quer completar o seu destaque? Aí depois a gente vai para os lances. Você lembra do que era o fio da meada? Só para fechar aí antes da gente ver os lances. Sim, é a dificuldade de time grande quando entra nessa zona de Z4, nessa aí. Não adianta o torcedor ter uma expectativa que na próxima partida o Santos vai jogar bem, vai sair ganhando de goleada. Não vai. Tem que aceitar que esse ano vai ser difícil, vai ser complicado, as partidas vão ter esse sofrimento e tem que torcer para o Santos ir pontuando. Acredito que com as partidas em casa, a obrigação é vencer. Resultado, esse 1 ponto foi bom pela tabela, mas em casa tem que vencer, não pode perder ponto em casa. Se fizer aquela matemática, ganha em casa, perde, empata fora, né? Aí é ok, mas realmente, se fizer os 6 pontos contra América e Fluminense, aí vai para o jogo com o Atlético Paranaense, e o Atlético, se eu não estiver equivocado, quando o Santos estiver jogando contra o Fluminense, estará decidindo vaga para a final da Copa do Brasil, né? Então, assim, aquele lance, o Atlético não vai ter desgaste, vai porque vai ter jogado decisão, 2, né? Inclusive joga já esta quarta-feira. Então, numa dessas, o Santos pega um adversário um pouquinho mais desgastado e aí consegue... Porque vamos combinar, né? Os jogos na Copa do Brasil foram absolutamente equilibrados e teve a arbitragem medonha lá e aqui, né? Aliás, para aqueles que reclamavam, que pegaram no meu pé, que eu estava passando pano, que não sei o quê, que não tinha que falar de arbitragem e bibibi, bobobó, porque era muita choradeira, porque o time era ruim... Vocês viram o pênalti que o Klaus não deu em Atlético Mineiro e Atlético Goianiense? Vocês viram? Quer dizer, no ombro do Balieiro pode. Agora o sujeito do Atlético Goianiense esticar o braço assim, e ó, o que é? Compensação? Por causa da outra rodada, é isso? Estão querendo compensar o que aconteceu no Santos e Atlético Mineiro? O sujeito esticou o braço assim, o Klaus foi lá, olhou na casinha e tal, deu lateral. É isso. O VAR não é o problema. O problema é a cara de pau de quem opera o equipamento. Simples assim. Bom, vamos lá. Põe na tela aí, Felipe Rey. Os melhores momentos ou piores, sei lá eu. E aí, Nájila, o que você achou do time? Todo mundo está elogiando o Jandrei. Elogios também ao Boza, ao Camacho e ao Lucas Braga.
foram os melhores do Santos mesmo, na tua opinião? Acho que sim, né? O Jandrei bastante seguro, né? Saindo do gol muito bem. Teve uma defesa também cara a cara ali que ele fechou o ângulo, né? E acabou impedindo o gol do Sport. Fez o que a gente espera de um bom goleiro, né? Dá uma certa tranquilidade caso o João Paulo não possa atuar, sei lá, por mais uma nova suspensão ou fique machucado. Então dá uma certa tranquilidade. Em relação a pessoas do ataque, né, jogadores do ataque, eu acho que um pouco que se destacou foi o Lucas Braga. O Tardelli também, eu acho que ele entrou mais uma vez com uma postura diferente, né? Ele é um jogador que, se ele tem condições de atuar 45 minutos, tem que entrar. Ou como titular, ou pelo menos, né, acabou o intervalo, já entrar como ali dentro do campo, porque talvez possa fazer a diferença, né? O Marinho, eu acho que foi mais uma vez um destaque negativo, não conseguindo produzir nada, não sendo incisivo, escanteio e falta, outra coisa que ele não consegue, quando ele vai bater a falta, eu sempre falo, ou vai ser na barreira, ou ele vai jogar na arquibancada, né? Então tá muito mal o Marinho. Tem que começar a pensar em alternativas, porque não dá, né? Ele não tem cadeira cativa é só lá na Vila Belmiro, né? Então, dentro do campo tem que jogar quem tá bem. O Sanches também, mais uma vez, não jogou bem, errando vários passes curtos e alguns passes também até dando contra-ataque para o time do Sport. Então, tem que ser feito um planejamento para escalar o Sanches, né? Ou você poupa ele em uma partida, né? Ele já não tinha jogado no último jogo porque estava suspenso, e ontem não jogou bem, mas tem que ter um planejamento. Não dá para o Sanches ser substituído só aos 40 do segundo tempo. Ele visivelmente não aguenta. Então, precisa pensar, né? Eu até entendo que para esse jogo contra o Sport, o Santos estava sem Pirani, estava sem Giamota, não tinha tantas peças, né, de opções ali no meio campo, mas dava para ter feito outra coisa. Ter colocado o Ângelo um pouco antes, colocado o próprio Tardelli antes. Então, a sensação que eu tive é que o time que terminou o jogo contra o Sport estava melhor do que o time que começou. E sem falar também, né, das improvisações, na insistência de Marcos Guilherme na ala, né, basicamente um cara nulo, não ajuda nem defensivamente, também não consegue ir à linha de fundo, né, fazer aquele corredor que o Carille sempre fala nas coletivas. Então, muito mais destaques negativos do que positivos, né? Eu acho que a zaga do Santos, em alguns momentos, né, o próprio Danilo, o próprio Velasquez também, foram razoavelmente bem, né? O Jandrei, eu acho que foi o grande destaque mesmo, porque quando precisou, ele ajudou o Santos. Mas é péssimo isso, né? Eu sempre falo que quando o João Paulo, o Jandrei ou qualquer outro goleiro é o destaque, né, de um time, é porque as coisas de fato não funcionaram lá na frente. E mais uma vez, isso acabou não acontecendo. Em relação ao Sanches, eu também citei no pós-jogo ontem, ô Leandro, porque assim, se a máxima vale para o Tardelli, tem que valer para o Sanches também, né? O Sanches, óbvio que ele aparenta estar melhor fisicamente que o Tardelli, mas se o Tardelli só pode jogar 30 minutos, a Nájila foi perfeita, ele ficou uma semana fora, ele descansou contra o Atlético Mineiro, ele teve suspenso. Então ele não pode fazer o primeiro tempo que ele fez, sem reflexo, errando tudo, né? E eu defendi a renovação de contrato do Sanches, acho que ele é importante. Mas, pegando o adversário cansado, naquele momento em que você precisa sentar a poeira, né? Usar essa experiência a favor, e ele não está rendendo. O fato é esse, ele não está rendendo. O Tardelli, por sua vez, você percebe claramente que ele é um jogador de outro nível, né? O Tardelli, quando ele pega na bola, o jeito como ele enxerga o jogo, ele é um cara... Ele fosse 5 anos mais novo, ele era titular absoluto do Santos, mas não tenho nem dúvida disso, deixando todos os outros para trás. A nossa dúvida sempre foi se ele teria condição física. Hoje ele é utilizado muito pouco, nem 45 minutos. E o Carille falou na coletiva que é um jogador que não pode, tem que tomar cuidado para não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Batistão. Mas enfim, que essa semana possa servir para isso. E em relação ao sistema, a gente até pode falar depois. Acho que sem o Palha não se justifica ele manter os 3 zagueiros, né? Ele perdeu um, só que ele vai colocar o Robson no time para jogar contra o América na Vila. Acho que ele vai ter que povoar o meio campo para frente um pouco mais, não sei.
E o Madison vai ter mais uma semana. Também não faz sentido o Marcos Guilherme continuar. Ontem ele não fez rigorosamente nada no jogo, né? E o Marcos Guilherme estava jogando até um pouco mais centralizado às vezes, né? Então ele é escalado como um ala ali pela direita e ele estava indo buscar a bola no meio, mais centralizado. Então, assim, estava um pouco bagunçado, né? O Marcos Guilherme, eu sempre falei, é um jogador para brigar por posição com o Lucas Braga. Fora disso, não rende. Nem como ponta pela direita eu acho que ele rende tanto. Quando ele começou no Santos, nas primeiras partidas, ele estava dando assistência, que ele estava fazendo gols, era exatamente pela ponta esquerda. E eu não gosto dessas improvisações, porque aí a torcida também começa a pegar no pé do jogador, né? Eu sempre, às vezes, tento dar uma passada de pano quando eu vou falar do Marcos Guilherme, porque também é culpa mais, na minha visão, do treinador do que dele propriamente, né? Ele tá jogando fora da posição, então se tem o Madison ali à disposição, até mesmo o Pará, eu não sou fã do Pará, mas, né, qual o momento que é certo você fazer essa improvisação ou não? Mas espero que para o jogo contra o América, né, o Santos consiga aproveitar essa semana livre aí e colocar quem está aí em condições para esse jogo contra o América, que com certeza pode dar um up, né, nessa escalação do time do Santos. O Lucas Braga até funcionou, né, pelo lado esquerdo na ala, mas o Marcos Guilherme não está funcionando. E aí, Leandro? Eu sei que não temos lá muitas peças, né, mas você tem algumas alternativas. O Ângelo, por exemplo, ao contrário do Marinho, que vem buscar muito a bola e sempre traz o lance para dentro, para chutar ou para dar aquela invertida. Aliás, ele errou todas as invertidas no jogo ontem, né? O Ângelo não. O Ângelo ele vai para cima e tenta buscar o fundo. O Marinho não está conseguindo fazer isso. Enfim, aí a gente vai chegar na conclusão que o técnico tem os problemas dele, as teimosias dele tem, mas você põe um jogador, coloca outro, tira um, vai trocando e tem cara que não dá resposta. Uns talvez por estarem fora de posição e outros porque realmente não podem dar mais do que isso aí mesmo. Mas enfim, sobre as peças individuais e o jogo, o que você achou, Leandro? Alex, eu acho que o que resume esse rendimento do Santos é aquela frase bem antiga no futebol, que sempre quem está no banco parece que é melhor do que quem está jogando, né? Então, se o Pará joga, a torcida quer que coloque outro jogador. Se o Felipe Jonathan não está jogando, quer que coloque o Paga. Se o Paga está jogando, quer que coloque o Bota. Então, o problema não necessariamente o jogador em si, é todo o contexto que o Santos está incluso desde o início do ano até agora, essa pressão toda. O Carille está aí, acho que há um mês, então ele está colocando o estilo de jogo dele agora. É um estilo de jogo completamente diferente do Diniz, que era completamente diferente do anterior. Então, tem todo esse contexto. Alguns jogadores não estão bem. Um exemplo é o Marinho, que foi o melhor jogador do Santos aí nos últimos anos. Ele está numa fase difícil, às vezes ele quer resolver sozinho a situação e ele acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu acho que é isso que está acontecendo com o Marinho. Ele é um grande jogador, só que essa vontade dele de fazer gol, de ajudar o time, está atrapalhando. Porque ele acaba sendo muito individualista, quer chutar no meio de campo, fazer gol olímpico, então acaba atrapalhando. Então é o que você sempre fala aqui no programa, que cada técnico vai ter sua teimosia, cada técnico vai errar, só que o técnico que está no Santos, ele tem menos chance de errar do que os outros. Renato Gaúcho ontem, um exemplo no jogo do Flamengo, foi mal na escalação, não conseguiu ganhar no Cuiabá, mas ele está no Flamengo, então ele tem milhares de jogadores. Saiu o Bruno Henrique, estava o Michael jogando. Agora, se o Santos pede o Lucas Braga, quem ele vai colocar? A gente não sabe. Então é complicado também esse tipo de substituição. Junta também com a questão do departamento médico do Santos, que jogador vai para lá e não volta. Lembrando que o Kaique está lá, que era um titular. O próprio Luiz Felipe, que alguns não gostam, era titular também, está lá. O Batistão entrou agora, não sabemos quando vai sair também. Então é todo um contexto. É muito difícil o momento do Santos. E vai ter que ir jogo a jogo, no empurrão da torcida, na vontade, porque tecnicamente, dificilmente o time vai começar a brilhar agora. E com o esquema tático vai ser difícil também o Carille encontrar um esquema que o time vai começar a sair jogando. Então ele vai montando, talvez eu acredito que essa escalação que ele manteve do Marcos Guilherme como um exemplo improvisado na direita é para tentar criar um entrosamento. Pode ser que no próximo jogo talvez não entre mais. Mas ele está fazendo tentativas.
E aí é só o torcedor ver. Já mudou 4 técnicos e o Santos não melhorou. Então, o problema talvez não seja o técnico. Pois é, e essa semana, repito, ele tem o tempo já para observar alguma coisa diferente, né? Eu acho que não se justifica os 3 zagueiros no próxima partida contra o América. Se nós tivéssemos o Marcos Guilherme na ala, como o Lucas Braga está na outra, beleza, até nem ia falar nada, mas não é o caso, né? Vamos no rodapé desse bloco assistir a coletiva aí do treinador, do Fábio Carilli, aí depois na volta a gente faz uma projeção de futuro, aí vamos pegar a nossa bola de cristal e coisa e tal, né? E ler as participações do pessoal aqui já nas redes sociais, nos mandando Twitter, no chat do canal também. Temos aí condição, vamos ver, é curtinha, né? Não tem nem 5 minutos, vamos ver as perguntas dos companheiros da imprensa ontem à noite para o Fábio Carilli, técnico do Santos. Pode rodar. Gazeta Esportiva. Professor, boa noite. Havia uma grande preocupação no esporte sobre a questão física depois do jogo na quinta e a viagem de Cuiabá, mas o Santos não teve nenhuma sequência de ataques e ainda terminou a partida sem chances criadas. A falta de volume decepcionou? Boa noite, Lucas. Sim, nos preparamos para fazer mais hoje, infelizmente ficamos abaixo do esperado, né? Levamos o jogo para casa agora, as partidas que a gente tem em casa, e já começo a convocar torcedor santista para que crie um ambiente muito positivo, igual foi contra o Grêmio, agora com uma capacidade um pouquinho maior, acho que vai para 50% agora, é isso? Isso. Né? Então vamos lá para a gente criar aquele ambiente positivo lá e a gente buscar nosso objetivo contra o América sábado lá em Santos, na Vila. Ricardo Martins, Domingo Esportivo. Carilli, não está na hora de colocar cada um no seu lugar? Madison na direita, com 2 zagueiros, 3 no meio e 3 atacantes com Tardelli? Então, pode ser sim, porém são jogadores que estão buscando uma melhor condição ainda. O Madison ficou parado mais de um mês, estamos colocando ele aos poucos. O Tardelli, a gente está tendo um cuidado com ele também, que nem era para ter tido também com o Léo Batistão, né? Muito tempo sem jogar, então a gente tem que ter cuidado para que esses jogadores não sintam uma lesão e perdemos aí já o Léo para uma sequência grande, né? No mínimo 20 dias aí, se falam até de um mês. Então a gente está aqui fazendo um trabalho muito em conjunto com a preparação física para que a gente deixe todos esses jogadores em ótimas condições e aí sim dar oportunidade para todos. Bruno Gutierrez, GE. Boa noite, Carilli. Até o duelo contra o América Mineiro, no sábado, acredita que será possível contar com alguns dos jogadores que estão lesionados, como Luiz Felipe, Kaique, Jobson, Pirani e Léo Batistão? Se sim, quais? Desses daí, acredito que só o Pirani, né? Mas aí, terça-feira na apresentação, a gente vai ter uma conversa, uma reunião com o departamento médico para entender melhor. Luiz Felipe é um caso aí que não está trabalhando comigo ainda, e tem mais de 2 meses, né, que está sem jogar. Já fazia um mês quando eu cheguei, eu estou um mês e pouco aqui, então já tem mais de 2 meses. Então acredito que desses jogadores que ficaram lá, só o Pirani terá condições. Guilherme Lesnock, Diário do Peixe. Carilli, qual a sua avaliação do jogador Marcos Guilherme atuando como um ala? Como vem sendo trabalhado durante a semana o jogador nessa posição? Hoje não só ele, mas o time inteiro ficou abaixo, né? A nossa expectativa é que o rendimento tinha que ser maior. O Marcos Guilherme fez bons jogos contra o Grêmio, né? Contra o Atlético Mineiro lá eu também gostei, né? Hoje não só ele, mas de uma forma geral o conjunto não funcionou, né? Mas a gente vem trabalhando, tudo que a gente faz é trabalhado, é pensado, né? Mas eu sei que hoje o resultado ficou abaixo. Felipe Camargo, de olho no peixe. Carilli, boa noite. 2 e 1, por favor. Gostaria que você falasse da atuação do Sanches nessa noite, se você gostou ou achou ele abaixo. E outra questão, o Santos briga diretamente com o Grêmio para fugir do Z4. O que você achou da escalação do gaúcho Anderson Daron para o duelo de rivais do Grêmio? Sobre a arbitragem eu não gosto de falar, né? E a respeito do Sanches, assim, eu trago para um contexto geral, né? A gente errou muito passe, a gente errou o posicionamento que a gente treinou, né? Responsabilidade minha também, mas de uma forma geral o time inteiro foi abaixo. A última pergunta, Bruno Faria, CBN Globo. Boa noite, Carilli. O desempenho do Santos caiu no segundo tempo e o time pouco conseguiu criar oportunidades para vencer a partida. O que não funcionou de estratégia no jogo de hoje?
O que não funcionou, que a gente tinha preparado, e esses 2 dias que eu trabalhei com o grupo, era a mudança de corredor, começar a jogada de um lado e terminar do outro. A gente ainda está insistindo com a bola do mesmo lado, e com isso está ficando fácil do adversário nos bloquear. Agora, a partir desse momento, a gente já começa a pensar no América, e terça-feira já os trabalhos direcionados para o jogo contra o América. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, 12h02, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Já colamos, né, o break aí na coletiva do Fábio Carille. Bom, vocês viram aí que ele disse, né? Explicou, falou que talvez mude o sistema, né, uma possibilidade para o jogo do final de semana, enfim, vamos aguardar. Deixa eu ver aqui a mensagem do Eloy Matias Júnior no Twitter. Os jogadores estão inseguros, têm medo de chutar e preferem passar a bola para quem está do lado. Cruzamentos são só para se livrar da bola. Que sofrimento. Pois é isso. Alguns cruzamentos sem menor. O único que acho que acertou foi aquele do Marinho que o Raniel acertou de cabeça. De resto, nada teve uma resolução e a bola prática, na trave, né? do Lucas Braga, né? Mas tô falando da bola parada, né? Ah, sim. O cruzamento, que a bola pingou ali pro Lucas Braga, mas assim, finalização de cabeça. Eu já ainda estava falando isso pro meu filho ontem no jogo, falei, qual foi a última vez que o Santos fez um gol de cabeça em escanteio? Teve aquele do Caio Jorge, mas ele abaixou, né? Foi aquela coisa, mas aquela que o cara vem lançado de trás e acerta uma cabeçada. Acho que foi o próprio Lucas Braga no Campeonato Paulista. Não foi? Botafogo de Ribeirão Preto? O do Kaique? Não, foi antes. Foi antes. Mas faz um tempão que o Santos não faz o gol de cabeça de bola parada. Todo mundo faz gol de bola parada no Santos. O Santos faz gol de bola parada e ninguém. Acho que deve ser aquela coisa do Cuca ainda, Leandro. Acho que com o Cuca funcionava essas coisas. O Madison também, né? O Madison fez no Sub-23. Lembra? Não, mas antes também eu acho que ele deve ter feito algum gol de cabeça. Você vê, faz tanto tempo que a gente nem lembra direito. Mas enfim. Deixa eu ver aqui o pessoal no nosso chat. O Pauleta99 mandou bom dia. Ariovaldo Costa já na escuta. Social-democrata santista não dá mais para o Carille. Em 8 jogos ele ganhou 1. Em 21 pontos disputados, o brasileiro só ganhou 7. Aproveitamento de 30%. Bom, a gente já falou sobre isso na live que eu fiz sábado lá no Canal 10. E assim, não dá mais para o Carille, tá? Você vai fazer o que agora? Vai botar o Marcelo Fernandes para dirigir o Santos nesse momento? Não faz sentido. E outra coisa, eu vou repetir o que eu te falei no sábado. Tem que contextualizar. O Carille perdeu um jogo da Copa do Brasil em casa e a Copa do Brasil todo mundo lembra como teve interferência da arbitragem nos 2 jogos. Beleza. Na Vila ele ganhou do Grêmio e empatou com o Bahia. Me corrijam se eu estiver equivocado. Os outros jogos foram todos fora de casa. Perdeu do Atlético, perdeu do Juventude, agora empatou com o Sport. Empatou com o São Paulo. Empatou com o São Paulo. Então ele mais jogou fora do que dentro. E tendo que remontar o time. Então esse número seco de aproveitamento, desculpa, para mim é injusto. Porque é claro que o time, quando saiu, o time com o Diniz era frágil. O time era frágil, a bola ia para a defesa, era um Deus nos acuda. Mas tomou 3 gols contra o Juventude. Tomou do jeito que foi. Então são adversários diferentes, circunstâncias diferentes, então não dá para a gente levar em consideração esse número frio, olha, 30% de aproveitamento. Eu acho, pelo menos, posso estar errado. Fala, Nájila. Não, e no comecinho, né, os 3 primeiros jogos do Carille foram em uma semana. Ele praticamente falou que conversou com o time na conversa, né? Nem conseguiu, de fato, treinar. Então, 3 partidas aí também você coloca que não houve interferência de treino mesmo, né? Foi mais na conversa com os jogadores. E é isso que o Alex falou também, né? Vai tirar o Carille e vai colocar quem? Marcelo Fernandes?
Marcelo Fernandes fosse bom, ele não seria auxiliar, ele já estaria como treinador em algum outro grande time, né? Até é isso que a gente está falando, né? Parece que quem está de fora é sempre a solução. E aí vem o Marcelo Fernandes, assume, o Santos cai para B, e aí, né? Então, deixa o Carille mesmo. Uma troca de treinador agora, eu acho que seria mais prejudicial ao time do que benéfico, né? Então, vamos que vamos. Espero que a arrancada comece contra o América e depois contra o Fluminense também. Foi o que eu falei, não adianta trazer o Guardiola para o Santos. Pode trazer o Guardiola. Porque ele treina o De Bruyne, treina o Bernardo Silva, treina o Gabriel Jesus, os caras são jogadores acima da média, né? O cara pega a bola, pá, toca. Aí ele vai vir aqui no Santos e vai falar assim pro Marcos Guilherme triangular com o Pará, com o Jean Mota, com o Camacho. O Leandro foi perfeito, trocou de técnico, mesmo com o Marcelo Fernandes. Vocês lembram quando com o Marcelo Fernandes o Santos foi jogar com o Boca? Foi contra o Boca lá, né? Não. Sim. Perdeu, tomou aqueles gol besta. Perdeu daquele jeito com a defesa olhando, sabe? Não fez nada no ataque. É por isso que eu falo, é até sacanagem com o Marcelo Fernandes só colocar ele na podre. Sempre está em crise e querem chamar Marcelo Fernandes. Quando ele foi campeão paulista com o Santos, ele tinha um time que não precisava de técnico. Que era o Robinho, que era o Ricardo Oliveira, que era o David Braz, só cobra criada. Quando precisou do trabalho, ele entregou para o Dorival, o Santos estava na zona de rebaixamento. Então, precisa analisar essas coisas. E outra, o cara é da cidade. Aí, tudo bem, põe o Marcelo Fernandes lá. Aí o time cai. Ele tem que mudar de Santos. Nunca mais vai poder ficar aqui. A Nájila falou, ele é um auxiliar técnico. Ele tentou fazer carreira, ele foi técnico do Sub-20 do Corinthians. Nada, não estou dizendo que o cara não entenda de futebol, mas é sacanagem. Quer dar uma chance de verdade para ele? Dá um início de temporada, para fazer pré-temporada, com ele indicando reforços, com jogadores experientes, depois que a situação financeira do clube estiver mais equilibrada. Isso é dar chance para o cara, para saber se ele tem condição ou não, né? Só botar o cara na podre é sacanagem com ele, né? Enfim, não dá para trocar de técnico agora, meus caros. Técnico é isso, você vai ter coisa que você vai concordar, que você vai discordar. E o Carille até se mostra mais flexível do que era o Diniz, porque ele já tirou o Pará, ele tirou o Jean Mota, ele na própria entrevista que vocês acabaram de assistir, ele admitiu numa pergunta o que é muito difícil acontecer, que ele pode mudar o time contra o América, e eu tenho quase certeza que ele vai mudar algumas peças por opção técnica. Só que ninguém faz milagre, meus amigos. Ninguém faz milagre. Com esse time que o Santos tem aí, ninguém faz milagre. O Arnaldo... Não, é possível. É assim, é sempre possível que entre um outro técnico e o time encaixe e saia ganhando. Mas a probabilidade disso acontecer é bem pequena. Então não adianta eu ficar trocando de técnico, porque ficou claro durante o ano que o problema não é só o técnico no banco. Então não adianta, a gente pode botar o técnico que for aí, vai botar o Dorival aí, vai ter o pessoal reclamando de alguma coisa, de alguma escalação do Dorival. Vai botar o Marcelo Fernandes, vai ter o pessoal reclamando de alguma escalação do Marcelo Fernandes. Todo técnico vai ter o seu lado bom, vai ter suas teimosias, vai ter seus problemas. A diferença é que uns têm mais margem de erro e os outros têm menos. Então, é esse o momento do Santos. É o Carille, eu acho até que o Carille está fazendo um bom trabalho, apesar de não ter esses resultados tão positivos assim, comparados com times que ele jogou contra, enfrentou o Atlético Mineiro. Não dá para garantir um ponto contra o líder do campeonato. Então, até dava, era só se o VAR não tivesse aprontado, né? Mas é aquele ponto que não estava ali na tabela, né? Que o Santos olhou e falou, vou conquistar esse pontinho. Então faz parte. O que o Carille já melhorou foi a parte defensiva. Agora, também o técnico não faz gol, né? Ele não entra em campo e bota a bola lá dentro da rede. Então também depende do jogador. E também a gente não consegue cobrar mais do que um jogador pode oferecer. Às vezes o cara tá no limite dele também. Tem que entender isso. Não dá para pedir pro Jean Mota ser o Messi, né? Não tem como. Agora, o Santos jogou quantas vezes na temporada no 4-3-3? Mas quantas vezes? Com uma linha de 4 na zaga, com laterais, o cara da posição e tal. Aí entrou o Madison no lugar do Pará e o time continuava do mesmo jeito. Então, assim, não é sistema, não é opção. O fato é que ainda tem o peso psicológico. O Santos deu uma melhorada contra o Grêmio nesse aspecto.
Então, o jogador precisa de confiança, né? Isso só vai vir com uma ou duas outras, mais as vitórias dessa semana. Aí o cara já vai mais leve para o próximo jogo. Se a gente do lado de fora dormiu melhor depois do Santos e Grêmio, imagina os jogadores, né? Então tem que entender esse lado também. O cara é ser humano, não é máquina. Ele também está sentindo, pelo menos, espero que sim, né? Que a maioria esteja, porque se o cara não tiver nem aí para o que está acontecendo, eu também vou te contar. Mas é isso. O Arnaldo Jorge Cavalheiro Filho, bom dia, Alex e amigos ligados. Ele está em Angatuba e triste com o futebol fraco de ontem. Haja coração, santistas. O Marcos Celes, bom dia, precisamos vencer na Vila. Haja o que hajar. Não pode bobear. Abraços, está lá em Marília. O Sidney F, bom dia, Alex e convidados. O Aldemar Barres, bom dia, jovens. A Carmen Ruiz, bom dia, Alex. Vou te falar uma coisa, está difícil aguentar torcedores craques da bola, falando que Ângelo não fez nada no jogo. Haja ignorância. Pois é, são os mesmos que diziam que o Kaique era ruim. E o Kaique está numa seleção do AS, dos melhores sub-18 do mundo. Aí o cara vai discutir comigo, ele vai querer achar que o Kaique é ruim, porque ele acha, e o olheiro, o scout de time europeu no Brasil que eu conheço, fala que não. Então, o mesmo cara que levou, que olhou aqui o Roberto Firmino, que olhou mas não sei quem, aí ele fala que não serve. O scout do Liverpool não sabe nada de bola. O cara que fala que o Kaique é ruim sabe. Eu vou fazer o quê? O Ângelo joga 5 minutos e o cara... Se pusesse o Neymar de 16 anos no time do Santos ontem, não fazia nada. Não adianta. Mas a torcida do Santos é assim, ela apoia a base até a página 2, né? Não é todo mundo que apoia, não. O Fabiano Ionta. Oi, Alex, e convidados. Carille precisa ser corajoso e tirar quem está mal ao longo do jogo. Sanches não deveria ter voltado do intervalo. Marcos Guilherme não é jogador de futebol. Ângelo precisa ter mais minutos. É isso aí. Fábio Freitas. Bom dia, Alex, e convidados. Não sei, mas acredito que vai ter sofrimento até a 38ª rodada. Ele está em Santo André. Eu também acho. Sofrimento vai ter. Quem passar por isso numa boa não vai precisar nem ir no cardiologista no fim do ano. O Wagner Nascimento. Boa tarde, Alex. Que Deus te abençoe. Amém, amigo. Muito obrigado. Você também. Estamos juntos. Cada dia melhor o programa. Seja bem-vinda, Nájila. Gosto também dos seus comentários. Gostei do Jandrei. Ele está lá em Pirajuí, São Paulo. A Nájila já participou com a gente aqui, que fazia um tempinho que ela não vinha, mas está conosco novamente aqui hoje. O Sidney F. O time ontem não jogou absolutamente nada. Simplesmente horrível. Nada se salvou. E olha que jogamos contra um dos piores times do campeonato. E mesmo assim o Santos apresentou um futebol ridículo. O Sport é o pior ataque do campeonato, né? Mas teve aqui os que a gente elogiou. Boza. Vocês viram o lance? Se o Boza não cola ali no cara do Sport, o Jandrei não ia conseguir fazer a defesa que fez. Então gostei do Boza, gostei do Jandrei. O Zanocelo fez uma partida razoável, né? O Lucas Braga. É que não adianta 4 serem mais ou menos e o resto do time está lá embaixo, como você falou, né? Teve jogador nota 2 na partida. O Marcos Guilherme foi um deles. O Raniel também. O Silas Andrade, bom dia e bom trabalho. Avisem o Carille que o meio de campo é esse: Balieiro, Camacho, Pirani e Zanocelo. Na defesa, Boza, Velasquez, Madison e Felipe Jonathan. Ataque, Tardelli e Lucas Braga. Esse time que você escalou seria ótimo. Ao meu ver, seria perfeito. Só o Tardelli precisava daquele soro do super soldado, né? Do Capitão América, para ele ter força e coisa e tal. E ele fala aqui, o DM do Santos é o Walking Dead. Walking Dead tá demais, né? Seu Sino também, bom dia, Alex e participantes da live. Na verdade, esse jogo contra o Sport não era nem para jogar com 3 zagueiros, era para jogar no tradicional 4-3-3. Ele entra nos 3-5-2 e insiste no intervalo, lamentável. O Luiz Elisiário, não vai porque a maior... Não entendi, Luiz, o que você quis dizer aqui. Enfim. O Gil Santista, bom dia, Alex, meu parça. Infelizmente está dando até nojo ver o Sanches e o Marinho em campo. São os maiores salários, são os donos do vestiário, mas dentro do campo parecem ex-jogadores. O Reinaldo Vieira, bom dia, Alex. Algumas coisas não tem me agradado. O Pirani precisa ser titular. Ontem ele não foi porque ele estava machucado, né? Mas segundo o Carille, deve voltar no próximo. Marcos Guilherme na ala não dá. Você não precisa usar 3 zagueiros em todo o jogo. Tomamos pressão no início do segundo tempo. Foi mesmo. Silvano Rodrigues mandou bom dia. Quem mais aqui? Deixa eu prestigiar aqui, eu não li. O Wagner Nascimento. Bom dia, Alex, Leandro e Nájila. Ótimo programa para vocês. Obrigado. Quem mais aqui?
Luiz Elisiário, agora sim, tem que ter bom treinador. O Carille não deu certo. Que feio ano passado com o Cuca, jogava bem. Pô, mas aí, ô Luiz, pelo amor de Deus, você está falando aqui, culpa do treinador. Olha o time que o Cuca tinha na mão. O time que ele tinha antes. Lembra do time que ele tinha antes? Que ele tinha Gabigol, o Bruno Henrique, o Rodrigo, e o Santos não jogava. E o ano passado tinha Soteldo, Pituca, todo programa a gente tem que falar isso, né? Luan Pérez, Lucas Veríssimo. Esse time não existe mais. Sabe? É outro time. O time é muito pior do que o do começo de 2020. Então, faz assim, ó. Acreditar que ele tirou leite de pedra, né? Então, pega o Cuca e põe para dirigir esse time. E põe o Carille para dirigir aquele time. Faz um exercício de imaginação. Ó, a gente tem que parar, Leandro, a gente tem que parar com essa mania de encontrar bode expiatório para tudo. O problema do Santos não é o treinador, pode ser também o treinador. Mas é jogador, é diretoria, é torcida, é ex-dirigentes, tudo isso é um conjunto da obra. O Santos não está assim por causa do Carille, o Santos está assim porque ele foi jogado às traças há muito tempo. E nós permitimos que isso acontecesse. Permitimos que dirigentes fizessem o que bem quisessem, fizessem contratações bizarras, contratassem serviços dos mais nebulosos dentro do clube. E sabe como é que a gente faz para observar isso mais de perto? É sendo sócio. Mas aí o cara fica bravo comigo quando eu falo, e eu uso o método alternativo, a Nájila vai no amor. Eu vou na dor, eu falo pro cara, toma vergonha na tua cara, porque tu não paga R$27 por mês, mas gasta 50 conto de cerveja por final de semana. Aí depois acha que tem direito de reclamar do Santos porque, mas eu não sei onde vai parar meu dinheiro. Vai. Pelo amor de Deus. Tanto é que o Cuca, quando percebeu que não ia ter o mesmo time esse ano, ele saiu do Santos. Vai ter usado a desculpa que foi para sair. Mas o Cuca também não é burro. Ele viu que não teria o mesmo time, viu que sairiam jogadores e ele não quis ficar. Ele está no Atlético Mineiro. Agora você vai comparar o elenco que o Atlético Mineiro tem com o que o Santos tem? Não dá para comparar. O elenco mesmo que o Cuca tinha no Santos era muito melhor. Se criou uma história que o Cuca tirou o leite de pedra, o time era ruim. Lógico que não era. O time era um bom time que não estava jogando bem. Mas ele tinha ótimos jogadores. Só vê que o Lucas Veríssimo é um jogador de seleção brasileira. O Luan Pérez já está amado lá na França, provavelmente já não vai ficar lá no Marseille mais um ano. Então, o Soteldo está lá no Toronto, né? Não tá gostando de estar lá, mas era muito diferente aqui no futebol brasileiro. Então, o torcedor também tem que ver o que o treinador tem em mãos. Não adianta querer que o cara seja o Messi, não adianta achar que o Guardiola vai chegar aqui e vai fazer o Pará virar o Arnold lá do Liverpool e sair cruzando bola na cabeça do atacante todo jogo. Não vai acontecer. Então, você quer lembrar um trabalho com um técnico que foi mal e o elenco era bom? O próprio Jair Ventura no Santos. O Jair Ventura tinha Bruno Henrique, tinha Gabigol, tinha Rodrigo, Ricardo Oliveira. Ali você vê que o problema era o técnico. Vem do elenco. No caso do Santos, não, pode ser também o técnico. Mas não é só isso. Tem todo um contexto que vai desde departamento médico, a contratações, a jogadores, muitas coisas que envolvem o Santos nesse momento. Olha, o Silas Andrade dá parabéns pela campanha de adesão de sócios, soltou de 20.099 para 24.503. O Ricardo Tavares, eu falei que até hoje não vi esse pênalti do Balieiro, né? Ele fala aqui também, o Tardelli não tem sido centroavante, ontem ficamos sem quando o Raniel saiu, mas o próprio cara ele falou isso, ou ele é o armador no losango ou é o falso 9, que é o cara que vai sair da área. Mas aí o Marinho e o Lucas Braga têm que ocupar o espaço, alguém que vem de trás, como o Tardelli fez aqui no jogo contra o Grêmio, ele veio, saiu, abriu espaço, enfiou uma bola para o Marinho estava impedido, né? Tem isso aí. O Roger Sanassi diz que o Sanches só tem que jogar em casa. O Ocimar Souza, boa tarde, Alex. Temos que aceitar que este ano estamos sem time nenhum, então é rezar muito para os deuses do futebol. O Reinaldo Barbosa, Santos esse ano não jogou nada de futebol, patético, quase caiu no Paulista e mesmo assim diretoria não acordou, agora quem sofre é o torcedor como sempre. O Alan Lordaro, penso que o Ângelo deveria revezar com o Marinho, como o Sanches com o Pirani.
Enfim. Quem mais que eu não prestigiei aqui? O Santos eternamente. O time de 2020 era bom, foi uma base deixada pelo Sampaoli. Só quem pegou o time no começo do ano foi o Gesualdo, que era horrível. Estragou o time, daí veio o Cuca e arrumou de novo. O Cuca fez um trabalho melhor que o Gesualdo. Isso é sem dúvida alguma, não temos dúvida. Mas ele tinha boas peças, foi como o Leandro falou. O Lucas Veríssimo virou titular da seleção brasileira, o Luan Pérez joga na França, um dos principais times lá, o Pituca está jogando no Japão, o Soteldo está no Canadá e tal. Só aí é a espinha dorsal do time, é meio time, né? E o Caio Jorge também, né? Apesar de tudo, tava fazendo uns golzinhos ali, outro ali. Apesar e agora de... é o Raniel, o substituto do Batistão. Então, vai vendo, né? O Cacheta diz aqui, bom dia, Dom Alex, convidados e comunidade santista. Ontem o time estava a lá lista de Schindler, animados como quem ia para a Câmara de Gás. Que horror. O time começou muito mal, estranhamente muito mal. Enfim. Agora, Nájila, você acha mesmo que acho que o Carille ele precisa aproveitar a oportunidade para transformar esse time para jogar contra o América? Eu vi algumas partidas do América, é um time que trocou de treinador, só empatou em casa com o Bahia. Vai meter uma retranca danada aqui. Não sei se justifica a gente entrar com os 3 zagueiros. Não tem a capacidade técnica que o Grêmio, por exemplo, tem. O Grêmio tem bons jogadores. É que está numa fase também miserável, né? Até mesmo a gente fizer aquele exercício do primeiro turno, né? Que o América acabou vencendo a gente. O Santos até que teve mais volume de jogo e o América, nos erros do Santos de contra-ataque, acabou fazendo os gols. Então, imagino que na Vila Belmiro a postura não vai ser tão diferente assim, né? Vai querer jogar mais ali no contra-ataque, de uma forma mais defensiva, e o Santos tem que ir para cima. Agora, uma coisa que eu quero falar aqui para chamar atenção é a questão de 2 zagueiros, porque eu senti que depois que o Palha saiu, teve até um lance que o Velasquez e o Boza, né, eles meio que batem cabeça e o jogador do Sport sai na cara do gol, sentiu um pouco, assim, meio que, não temos 3 zagueiros, o que a gente faz? Ficou um pouco deslocados. Então, trabalhar isso ao longo da semana, né, melhorar esse posicionamento. Obviamente que aí com 2 zagueiros você precisa ter o retorno do Madison, né, ver também se o Felipe Jonathan volta para o time, para que você também, né, no eventual contra-ataque do time do América, você não corra riscos. Agora, essa partida contra o América é fundamental para saber se nós vamos conseguir dar uma respirada, né, a partir dessa rodada, ou se vai ser essa briga até o final do campeonato contra o rebaixamento, né? É uma oportunidade interessantíssima para o Santos conseguir esses 3 pontos. Tem um jogo a menos ainda, que é a partida contra o Fluminense logo na sequência. Então tem que aproveitar o fator Vila Belmiro, né? Já está vendendo os ingressos, o Santos não aumentou e teremos mais, né, capacidade de público. Então tem que fazer isso. Mas eu sinceramente acho que tem tudo para ser um time um pouco mais agressivo do que contra o Sport. E talvez, né, tirar essa questão de terceiro zagueiro e só com dois atletas ali no setor defensivo para que a gente consiga, de uma certa forma, incomodar mais o time do América, né? A gente sempre fala aquela máxima no futebol que a melhor defesa é o ataque, e é isso mesmo. Se a gente ficar pressionando o time do América, a gente corre menos riscos lá atrás também. A pena, principalmente, o que aconteceu ontem do Santos não ter vencido é que, olhando para a tabela aqui, o Santos, se vencer o América, vai a 32 pontos. Claro que o América já tem 27 jogos, o Santos tem 26. Mas o Santos iria a 7 vitórias e o saldo de gol do Santos hoje é -9. O do América é -4. Então, basicamente, para a gente passar o América na próxima rodada, a gente tinha que vencer por 5-0. Sim. É isso. O Santos teria que vencer por 5-0. O Santos não consegue vencer nem por 2, que dirá por 5. Mas é aquilo, tem aquele jogo de diferença contra o Fluminense para fazer depois. E aí tem o Atlético Paranaense fora e depois tem o clássico contra o Palmeiras na Vila. O Palmeiras pode estar com a cabeça em outra coisa aí também, não sei. Agora a gente tem que ficar fazendo conta, né? Tem que olhar os jogos, bater um bumbo e coisa e tal. Não, e até mesmo o São Paulo, né? Se a gente olhar os próximos jogos do São Paulo, pega hoje o Corinthians, depois o São Paulo joga com o Bragantino, tem um clássico do Palmeiras próximo também, tem jogo contra o Inter. Então a tabela do São Paulo é bem complicada, né? Pode ser que o São Paulo daqui a algumas rodadas esteja ou bem próximo da zona de rebaixamento, que já está, né? Só está uma posição acima da gente, está em 14º,
ou até mesmo dentro da zona de rebaixamento. Então, o Santos tem que aproveitar esses próximos jogos dos adversários para conseguir formando aquela gordurinha. Eu acho que, pelo andar da carruagem, o corte ali vai ser menos do que 45 pontos. Eu acho que 42, 43 vai ter time já se salvando do rebaixamento, porque está bem baixo mesmo o aproveitamento das equipes, né? Quando se enfrentam, é sempre algum empate, né? Não tem aquele time que consegue dar aquela arrancada. O Sport ensaiou uma recuperação, aí acabou tropeçando. Então, eu acho que o corte ali de pontuação vai ser bem abaixo mesmo. Não vai ser aqueles 45 pontos que a torcida está projetando. Só para vocês terem ideia, a Nájila tem razão quando fala do São Paulo, que pega o Corinthians hoje. O São Paulo depois, ele tem o Bragantino fora, na próxima rodada, o Internacional em casa, que é um time que está brigando lá em cima, deixa eu só confirmar exatamente, o Internacional em casa. Aí o São Paulo tem um confronto fora de casa contra o Bahia, que nessa circunstância pode ser confronto direto, né? Ou seja, a tabela, aí pega o Fortaleza fora. A sequência o Santos, por exemplo, na rodada em que o São Paulo pega o Fortaleza, o Santos vai ter o Bragantino na Vila. 31ª rodada, não sei nem se não vai ser perto lá da data da final da Copa Sul-Americana. Numa dessas até o Bragantino vai estar aí com um time alternativo e tal. Então, assim, tem time que a vida não tá fácil. É que a gente, lógico, tá olhando para o time do Santos. O Santos está jogando mal. Tá, mas vamos combinar. Eu assisti Cuiabá e Sport. O Sport dominou o Cuiabá. Aí tomou um gol no final. O Cuiabá deu uma acelerada e ganhou o jogo. Sabe, não tem assim. É que o nível é horroroso. O Santos continua sendo um time fraco. Muito abaixo das suas tradições. Mas os outros também não são nada demais. Então por isso que eu acho que dá para o Santos escapar, mas precisa ganhar do América. Não tem desculpa. Se empatar com o América, aí já tem até o título do vídeo, é entregar na mão de Deus. Se perder do América, é entregar na mão de Deus. Porque... Não, e até mesmo o São Paulo tem esse problema no departamento médico também, né? Que os jogadores entram e não sabem quando sai. E perderam o Rigoni e perderam o Luan, né? Que são 2 jogadores importantes também. Então, de uma certa forma, pode ser interessante pra gente. E eu acho que na antepenúltima rodada do Brasileiro, o Santos pega o Inter, né? Isso. E tem aquela rivalidade contra o Grêmio. Dependendo de como Grêmio e Santos estiverem na tabela, eu não duvido não que o Internacional não nos dê aquela força pra gente conquistar 3 pontos. Muito bem. Ô Leandro, você é bom de matemática? Fiz jornalismo, né? A gente então não. Se a gente fosse bom de matemática, tava rico já. Construir prédio, essas coisas. Mas a matemática do Santos ela é simples, né? É ganhar em casa e tentar empatar fora. E aí, olhando para a tabela com mais boa vontade, para o futuro distante, assim, né? Nem tanto, aí tem o Bragantino em casa, que eu já citei aqui. Tem o Atlético Goianiense fora, que vai ser um negócio... Aí tem a Chapecoense em casa na 33ª rodada. Aqui, matematicamente, a Chapecoense, se bobear, já vai ter caído. A única coisa que pode acontecer é mandarem mala para a Chapecoense, né? Isso pode acontecer. Aí o Santos tem clássico contra o Corinthians na 34ª, pega o Fortaleza em casa na 35ª, sai contra o Inter, como a Nájila falou, na 36ª, pega o Flamengo no Maracanã na penúltima e encerra contra o Cuiabá na Vila. Tomara que um jogo que não tenha mais nenhuma necessidade. Pelo menos isso, né, Leandro? Pra gente ir feliz pro Natal, né? Pro fim de ano. Eu acho que esse campeonato, essa disputa aí do Z4 aí, vai até ali as últimas rodadas, vai ter time, na última rodada vai ter time brigando ali para escapar, porque, como foi falado, tá tudo muito junto, né? Você tem ali uns 10 times, então ali com diferença de 4, 5 pontos ali na zona de rebaixamento. Tirando a Chapecoense, que já caiu, dificilmente vai conseguir escapar, é só questão matemática mesmo, mas ali do 19º até o 9º colocado, até o 8º colocado, todo mundo ali está correndo o perigo de ou cair para a Série B ou de conseguir uma vaga na Libertadores. Então é bem complicado esse meio aí, meio de tabela. Vai escapar quem conseguir aí 1, 2 vitórias seguidas, vai conseguir dar uma desgarrada, mas acho que dificilmente a maioria desses times vão conseguir escapar assim, com várias rodadas de antecedência. Eu acho que a gente vai sofrer até o final do campeonato.
É a chamada briga acirrada. Meus caros, 12h31 tem que fechar o programa. O Efigênio Filho mandou uma mensagem no Twitter aqui. Bom dia, Lorde de convidados. Boa tarde, né? Já mandou. Qual a razão do Marcos Leonardo não ser utilizado? Abraço. Se for técnica, tá errado. Se a questão for técnica, tá errado. Se for a questão do contrato, aliás, pode reparar que o Juan, que joga no Sub-20, Sub-23, ele tem esquentado o banco, porque parece que está discutindo o contrato também. O cara no Sub-23 eu até entendo, no Sub-20. Mas hoje, o Santos não tem... Por exemplo, se o Raniel não dá a resposta, se o Tardelli pode jogar pouco, não tem como o Marcos Leonardo não ser utilizado. A partir de janeiro, ou a partir do momento em que o Santos escape do rebaixamento, quer tirar o moleque, tira. Mas hoje não dá para abrir mão de jogador. Não tem como você ter um atleta de base da seleção brasileira e que já deu resposta em campo fazendo gols. E não adianta falar que é ruim, que não sei o que eu vou dizer para vocês de novo, que é jogador monitorado pelos grandes times da Europa, como era o caso do Caio Jorge, como é o caso do Ângelo, do Kaique, do Sandri. Aliás, o Sandri vai voltar mês que vem, então vai ter mais uma opção. Então não faz sentido o Marcos Leonardo ficar fora do time agora por questão contratual. Depois que escapar, aí tudo bem, vê o que faz. Mas agora não dá para abrir mão, não. Se tivesse um centroavante metendo gol todo jogo, o Batistão, o Raniel, ok, mas não é o caso, né? Meus caros, 12h32, vamos nessa. Nájila, obrigado pela presença, por participar novamente aqui do programa. Parabéns pelo trabalho, boa sorte na sequência dele. Participe outras vezes com a gente aqui, tá certo? Obrigada pelo convite. Espero que a gente bata antes do jogo contra o América 25 mil sócios, né? Vamos que dá. É isso aí, a campanha continua firme e forte. Eu sempre estou aqui olhando o sócio rei dando aquela atualizada e coisa e tal, 24.523. Será que até o final da semana chega nos 25 mil? Quem sabe, né? Aliás, essa semana é aniversário do Pelé, né? Sábado, né? 23 de outubro, aniversário do Rei Pelé. 23. Que seja um dia abençoado. Lá a responsabilidade dos jogadores. Exatamente, que seja um dia abençoado pelo Rei e que... É que a camisa 10 não está em campo, né? Tem ninguém digno para vestir a camisa 10 do Santos hoje em dia. Mas que o time possa dar um presente para o Rei no próximo sábado. Certo, seu Leandro Maia? Um abraço. Semana que vem o senhor está de volta, tá certo? Um abraço, Alex. Um abraço, Nájila. Até a próxima. Muito bem. 12h33, fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, ao Felipe Brandão que está por ali também, apareceu agora há pouco, está aqui com a gente, a você que nos acompanhou aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Quarta-feira a gente está de volta, 11h30 da manhã, para falar mais sobre esse Santos, a preparação para o jogo contra o América e quem sabe com novidades a respeito do estádio, né? Isso tem reunião essa segunda-feira e tal. Uma dessa poderemos ter novidades a respeito da nova Vila Belmiro, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News.